Então, vamos continuar nosso seminário, o diagnóstico, sobre o diagnóstico. A ideia é essa, tentar entender um pouco o que é isso, o diagnóstico para o psicanalista. Nesse seminário, como em outros, eu não tenho nenhuma vontade de compartilhar com vocês uma verdade, não. Estou compartilhando com vocês onde eu estou com essas questões agora, right now, no meu pequeno caminho. É óbvio, mas é muito importante de dizer isso. Isso nesse sentido, é um seminário, não é um curso. Mesmo se a gente pode dizer que tem uma dimensão de curso, é óbvio, mas é um seminário. Eu já falei disso uma vez, eu lembro. O seminário é o lugar, etimologicamente, onde a gente cuida das sementes, antes, depois de colocar as plantas na terra. Então, é isso, estou compartilhando com vocês onde eu estou no meu próprio seminário, no próprio lugar meu, onde eu estou cuidando das sementes, para depois colocar isso na terra viva da clínica, na verdade. Bom, para mim, do meu lado. Bom, então, todo mundo entendeu isso, a gente mencionou no início desse seminário, já muitos meses atrás, bem rapidamente, a questão do diagnóstico no sentido da neurose, psicose e perversão. A gente vai voltar sobre essas questões, provavelmente, probably, vamos ver. Mas a gente dedicou um pouco mais de tempo para falar do diagnóstico dos discursos. A gente demorou algumas sessões, a gente trabalhou durante algumas sessões sobre essa questão, e já faz algumas meses agora que a gente está, então, trabalhando essa questão do diagnóstico a partir da topologia. Todo mundo entendeu meu ponto de vista. O diagnóstico para o analista é fazer uma hipótese de estrutura. Sempre uma hipótese, nunca é uma certeza. Nunca. Só uma hipótese. Então, a questão é o que é uma estrutura. Então, a estrutura, para Lacan, eu acho, durante muito tempo, é neurose, psicose e perversão, as estruturas psíquicas. Depois, durante um tempinho, a estrutura é o discurso, e depois, durante um tempo, a estrutura e a topologia. A última vez, eu comecei a falar de uma situação clínica, de um caso, de uma analisante meu. Eu esqueci de dizer isso a última vez. Eu acho que eu falei no meio do caminho. É uma sessão que eu fiz, um trabalho, um percurso analítico que está se fazendo em francês, na língua francesa, com uma pessoa que mora lá na França, principalmente, que não é francês, mas que fala francês, é a língua, uma das línguas principais dele. E isso. Então, só para voltar sobre isso rapidamente, eu vou fazer um resumo das primeiras articulações. Quando a gente fala de topologia, desse período de Lacan, onde a topologia se torna verdadeiramente a estrutura, a gente fala muito da teoria dos nós, isso é certo. A teoria dos nós é um braço da topologia. E Lacan trabalha muito, nós sabemos disso, sobre a teoria dos nós. Mas a topologia, quando Lacan trabalha essa questão da topologia como que se torna a estrutura, ele não fala só da teoria dos nós. É isso que nós estamos trabalhando com esse caso, proposta minha. Eu não vou falar de nós dessa vez, mas provavelmente a próxima vez nós vamos ver como a gente pode articular o que eu estou apresentando hoje com a questão dos nós. Então, eu vou trabalhar questões topológicas para falar desse caso, não a partir dos nós, hoje, mas a gente vai ver mais tarde a relação, a ligação, a conexão que tem com os nós. São propostas que Lacan faz, que são geniais.
Todo mundo lembra disso, hein? Para as pessoas que estão me acompanhando no outro seminário, hein, onde a gente trabalha, o seminário 26, hein, a topologia e o tempo. Ele faz essas alusões nesse seminário, mas é uma coisa que já trabalhou, como passar, hein, a possibilidade de passar, hein, de ir de uma boia, hein, de um touro, hein, que é um objeto topológico, para a fita de Möbius. Hein? Então, é isso que eu vou querer ver com você, que é isso que a gente está trabalhando, hein? Através dessa situação clínica, vocês vão ver isso. E depois, quando a gente vai chegar na fita de Möbius, a gente vai ver como a gente vai continuar, porque, na verdade, não vai se parar. Essa história com esse caso não se para na constituição de uma fita de Möbius. Mas vai ter outras aventuras depois. Então, vamos lá, passo por passo. Então, eu falei disso, não vou voltar. Hein? No início, nós estamos com esse caso. Hein? É o caso frequentemente com os analisantes, hein? Que vão ver que estão trabalhando como analista. Mas não é uma regra. Hein? Não é uma regra. Mas frequentemente, hein? Um sujeito que está fazendo uma análise, ele está nesse lugar, hein? Do touro. Eu não vou voltar sobre isso. Hein? Eu fiz curso, seminário sobre isso, a gente mencionou de novo isso a última vez. Hein? Então, esse touro tem a sequência de Fibonacci, todo mundo tem isso na cabeça, que tem a ver com essa fórmula, que Lacan vai criar muito cedo, na verdade, na obra dele, um significante que representa um sujeito para um outro significante, que representa um sujeito para um outro significante, etc., etc., etc. Não vou voltar sobre isso. Então, nós estamos nesse ponto, com esse analisante. Eu falei disso, um analisante que já estava com a frase fantasmática dele, o que é isso? A frase fantasmática, eu já falei disso também, não vou voltar sobre isso, mas é uma proposta genial que Lacan faz a partir de uma proposta genial de Freud. Freud chega uma hora, ele vai dizer, ok, tem os fantasmas, as fantasias que vão ajudar a gente para dormir ou para acordar, para transar, para não sei o quê, para se assustar um pouco, mas tem também o fantasma. O fantasma fundamental. Lacan vai voltar sobre isso. Fantasma fundamental nesse sentido, que tem uma coisa que está nas fundações do ser. Então, a frase do fantasma é uma frase, sujeito, verbo, objeto. Todo mundo não sei, mas você estão com essa proposta de Lacan, o matem do fantasma, é separado, Poinçon, losango A. Não vou voltar sobre isso, mas todo mundo lembra que isso, então, é uma produção da articulação significante. Na articulação significante, tem um sujeito que vai surgir, tem um A que vai cair, e assim que Lacan está construindo o negócio. E vamos falar. Nós temos é fantástico isso. Hein? Bom, então isso é uma frase fantasmática. Hein? Eu falei disso a última vez, só para se fazer um pequeno, para se acordar, Nina, para acordar o raciocínio. Uma frase fantasmática, eu mencionei isso a última vez, uma imagem que me parece muito boa é a imagem que nós temos no campo da arqueologia. No jargão arqueológico francês, uma invenção é o objeto que um arqueólogo vai descobrir. Então, uma xícara de 20 séculos antes da nossa era, que um homem das cavernas deixou no chão, que uma pessoa vai descobrir, a gente vai nomear isso uma invenção. E o arqueólogo, oficialmente, ele é o inventor dessa invenção. Então, isso eu acho uma imagem perfeita para falar da frase do fantasma, que é uma descoberta, porque é uma coisa que é,
que está presente desde a constituição do sujeito, provavelmente, mas que é uma construção, uma criação do sujeito dentro do processo analítico. Um dos desafios de um processo analítico é isso, é de construir, de criar, de inventar uma invenção que tem a ver com uma descoberta que tem a ver com uma invenção. É isso a frase do fantasma.